Olá pessoal, a paz do Senhor, espero que você esteja bem. Hoje é nosso segundo dia do nosso momento devocional Simples Assim. E eu já quero deixar aqui para você que ainda não se inscreveu aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa o sininho e compartilhe esse devocional que fará todo sentido, assim como tem feito sentido para mim, vai fazer sentido para você e a você que futuramente vai ouvir e com certeza vai ser muito bem alimentado pela presença do Espírito Santo. E o nosso tema do nosso devocional de hoje é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sim, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que se encontra em Isaías, capítulo 43, versículo 19, que diz assim: Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Eis que farei coisas novas. Eis que porei um novo caminho para que você caminhe em direção aos meus propósitos. Vejam, eu farei uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Vocês não a percebem? Geralmente quando o Senhor ele nos muda de rota ou tira algumas coisas de nossas vidas, nós, a partir da primeira instância, nós não temos tanta compreensão ou clareza ou discernimento, mas achamos que aquilo que saiu da onde o Senhor nos tirou foi mal. O Senhor não soube fazer, o Senhor não soube operar da maneira que nós esperávamos. Mas nós vamos compreender ao término dessa leitura do devocional e algumas coisas vão ficar muito claras na sua vida, assim como para mim muitas coisas têm sido muito claras daquilo que o Senhor tem tirado, de rotas que o Senhor tem me mudado, me alterado, e isso tem sido uma jornada assim incrível, viver isso na presença do Senhor, porque nós sabemos que toda rota que o Senhor ele refaz, ou ele muda, ou ele altera, é para cumprir o propósito dele, é para cumprir as promessas dele. E o mais maravilhoso de tudo isso é que, independente seja sobre desertos ou palácio, o Senhor ele caminha com você. O Espírito Santo está a todo momento ao seu lado, porque ele habita em você. E olha só, vivemos fazendo planos, idealizando momentos e sonhando com o futuro. Temos um cenário pronto em nossa mente, com tudo o que achamos que deveria acontecer. Mas e quando Deus nos pede para abrir mão disso? E algo muito corriqueiro do nosso dia a dia, e se o Senhor te pedir para abrir mão das suas redes sociais? E ficar aí 1 ano, 2 anos? Se o Senhor te pedir isso, ou talvez 1 mês, 2 meses, mas e se o Senhor te pedir para que você se afaste das redes sociais, que você fique aí no anonimato, guardado e escondido nele? Esse tempo que você investe nas redes sociais, você vai estar investindo nele. Aquilo que ocupava o lugar do Espírito Santo, agora você vai retomar o lugar que nunca deveria ter saído. E se o Senhor te pedir o seu emprego? E se o Senhor te pedir a sua empresa? E se o Senhor, eu não estou falando que Deus pode usar alguém para falar isso, não, eu estou falando de uma intimidade do qual eu creio que você deve viver essa intimidade, ou talvez você ainda não vive essa intimidade, essa busca com o Espírito Santo. E se o Senhor te pedir, Ele falar com você: olha, me entrega o seu emprego. Laís, mas meu emprego é a única renda que eu tenho para poder alimentar os meus filhos, a minha casa, a minha esposa, ou talvez você está aí para se casar. Mas quando o Senhor nos pede algo, Ele jamais vai nos deixar assim, a ver navios. Toda vez que o Senhor nos pede algo, Ele já tem uma provisão, Ele já tem algo melhor preparado para a sua vida. Então, toda vez que o Senhor pede para abrirmos mão de algo, é porque Ele tem algo muito melhor a nos entregar. E se Ele pedir para que você entregue esse namoro que não vem da parte dele? E se Ele te pedir que você entregue esse noivo, essa noiva, porque estar namorando e estar noivo não é casados. Vocês ainda não são casados. Vocês têm uma vida de solteiro. Porém, estão se conhecendo. Mas e se o Senhor pedir? Será que você está, ou você aí, está disposta a abrir mão desse relacionamento?
porque o Senhor, Ele vê o fim de tudo isso. O Senhor está vendo lá na frente o que isso vai gerar. E como nós vimos num devocional anterior, que creio que você tenha visto, a nossa vida precisa ser uma vida que glorifique a Deus, até nos nossos relacionamentos, no seu emprego, no seu trabalho, em tudo que fizermos. O nome do Senhor, ele precisa ser glorificado. Será que o nome do Senhor está sendo glorificado? Se o nome do Senhor estiver sendo glorificado, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda, porque o Senhor vai começar a te pedir coisas que você venha renunciar por amor a Ele, para que você possa viver nesta renúncia a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, obedecendo à voz do seu Pai. E se o Senhor pedir aí para você o seu ficante, porque o ficar não é de Deus? E se Ele pedir, será que você abriria mão disso? Porque muitas pessoas acham que precisam se conhecer para saber fazer test drive, para saber se é do Senhor. Você não precisa disso. Porque quando é do Senhor, te dará paz, certeza do Espírito Santo em sua vida. E quando Deus te pedir a sua agenda, talvez você pregue, ou a sua agenda do seu dia a dia, dos seus compromissos que você tem. E se Deus te pedir a sua agenda? Será que você entregaria a sua agenda nas mãos daquele que tem a agenda perfeita, com os planos e propósitos para que você viva na presença e no caminho dele? Será que você entregaria a sua agenda nas mãos do Senhor, nas mãos daquele que sabe toda a rota, sabe todo o segundo passo, o terceiro passo, sabe aonde ele vai te levar? Será que você estaria disposta a entregar a sua agenda nas mãos do Senhor? Será que você entregaria os teus planos? Será que você, vou além um pouquinho mais, será que você entregaria o seu tempo para o Senhor? Se o Senhor fechou algumas portas da sua vida, é para que você volte a ter o tempo de intimidade, o tempo de comunhão com Ele. O Senhor não nos fecha uma porta sem ter algo muito melhor lá na frente para nos entregar. Porém, se Ele fechou, é porque Ele está chamando a sua atenção, Ele está te atraindo a viver não somente um momento com Ele, mas uma vida intensa aos pés da cruz, aos pés do Senhor. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus, o Senhor, obviamente, Ele vai tirar, Ele vai arrancar. E não adianta querer voltar para lugares, ter amizade com pessoas, relacionamentos, do qual o Senhor, Ele já arrancou. Não adianta. Se Ele arrancou, se Ele tirou, se Ele te moveu, é porque Ele tem algo muito melhor para fazer e para realizar na sua vida. E olha só, e se você estivesse, por exemplo, vivendo com uma simples mulher judia, Radassa, e o Senhor a chamasse para se tornar Ester, uma rainha, a defender o seu povo? E se estivesse andando por uma direção e Ele a chamasse para mudar completamente a rota? Como fez com Abrão, ou melhor, Abraão. Há momentos em que não temos forças ou a capacidade humana para fazer algo. Porém, o Senhor simplesmente nos diz: faça assim como falou com Moisés. E ele veio a ser príncipe do Egito. Talvez, mesmo em meio a uma grande dor, ele dirá que devemos seguir para o desconhecido, como falou com Ruth quando era viúva. A todos aqueles que o Senhor, ele tem um plano, ele tem um propósito muito grande na vida daqueles do qual ele chamou, você pode ter certeza disso, é a garantia do que eu estou te dizendo. O Senhor vai te mover. O Senhor vai te arrancar de muitas terras, de muitas mesas, de muitos lugares, de muitas amizades, do seu convívio, porque Ele vê aquilo que você não vê. Ele ouve aquilo que você não ouve. Uma pessoa que tem um chamado muito grande vai ser ferida, vai ser abandonada, vai ser rejeitada, vai ter traumas? Sim, vai ter. Só que tudo isso faz parte de um plano e de um propósito do Senhor. Ah, Laís, eu não acredito que um pai vai me ferir. Sério? Deus feriu o seu próprio filho. Deus, em um momento, por causa do pecado da humanidade que estava sobre Jesus, abandonou. Ali, Deus na cruz estava deixando muito claro que Ele não compactua com o pecado, por causa do pecado que recaiu sobre o seu filho. Por isso que Jesus vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Em outras palavras, por que o Senhor me abandonou?
O Senhor ali na cruz do Calvário, Deus na cruz do Calvário estava deixando algo declarado, que o profano com o santo não se misturam. E muitas das vezes há lugares que frequentamos, há pessoas, há mesas que sentamos, que você pode ter um coração puro. Só que a pessoa que está por detrás desta mesa, ou esse relacionamento, ou esta amizade, não tem a boa intenção do qual você tem. E o Senhor, como vê e sonda os corações, é por isso que muitas vezes Ele vai ter que te ferir. E sabe por que Ele vai ter que te ferir? Porque você colocou as suas expectativas em um homem, em uma mulher, em um local, em um líder, em um patrão, no seu negócio. E o Senhor te permite ser frustrado para dizer para você: ei, eu tenho uma rota melhor do que essa do qual você escreveu. Ei, eu precisei permitir essa frustração para que você voltasse os seus olhos para mim. Eu permiti para refazer a sua rota. Eu permiti para recalcular a rota da promessa. Eu permiti que ventos ao contrário se levantassem para que você pudesse provar da minha boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Eu permito coisas para que você possa provar aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e aquilo que é agradável. Porque muitas das vezes aos nossos olhos, nós achamos que aquilo que nós estamos vivendo é perfeito, é o agradável. Mas não, quando o Senhor nos chama para trilhar um caminho mais excelente do qual nós estamos vivendo agora, nós vamos ver que existe um manancial, existe um vinho novo a ser derramado, a ser desfrutado, que é muito melhor do qual o que você passou, o qual você vivenciou. E olha só, confie no Senhor, espere pelo tempo dele, obedeça-lhe. Como é difícil esperar, mas ainda nós podemos ir além, eu posso ir além com você aqui. Esperar é difícil? É difícil. Te gera ansiedade, você fica angustiado, deprimido, mas mais do que esperar, vai nos custar obedecer. Esperar é difícil, mas obedecer vai nos custar muitas coisas. Você vai ter que deixar muitas coisas para trás, amizades, relacionamentos, para obedecer aquilo que o Senhor te chamou para você fazer. É fácil falar ou ler sobre esse processo de espera e de obedecer. Mas quão desafiador é vivê-lo. Não é fácil obedecer a Cristo. Não é fácil vendo todos ao seu redor dizendo que aquilo ali era o melhor de Deus para você. Mas você ouviu uma voz mansa. Mas você ouviu a voz do seu Pai, uma voz que não dá para ser confundida com nada nem ninguém. E você ouviu dele. Não é para você. Saia desse lugar, levante-se dessa mesa. Ei, saia desse emprego, porque eu tenho o melhor para sua vida. Não é fácil obedecer a voz do Senhor enquanto a multidão está gritando que é loucura o passo que você vai tomar. É loucura, você está cometendo uma atrocidade. Mas quando você dá um caminho em fé, ao Senhor, você vê que tudo aquilo que Ele pediu para você deixar só cooperou para o seu bem, só cooperou para você viver coisas novas em Deus. Não é simplesmente colocar os nossos planos e desejos de lado para seguir por um caminho que não conhecemos. Sei como não é fácil deixar o nosso lar, a nossa vontade, muitas vezes até o nosso país de origem, a nossa família, os nossos próprios sonhos, ou mesmo o nosso nome, para viver algo que ainda nem compreendemos de que forma acontecerá. É como dar um passo no escuro e não contar com nada além das mãos do Senhor. E se você já tiver isso, você já tem tudo. Porque segurando nas mãos do Senhor, você não se perde, você não cai. Você está bem seguro, caminhando nas mãos daquele que te direciona todos os passos. E olha só, é como dar um passo no escuro. Eu vou ler aqui novamente. É como dar um passo no escuro e não contar com nada além das mãos do Senhor.
além das mãos de Deus que te rege em todas as coisas, para nos sustentar. Saiba que não apenas Esther, Abraão, Moisés e Ruth, mas você também foi chamado e foi chamada para viver coisas ainda maiores do que imagina. Afinal, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu e o coração nenhum concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Porém, para viver tudo isso, temos que andar em fé. E fé é colocar o pé antes que ele ponha o chão. E confiar no Senhor vai exigir de nós totalmente não só a obediência, mas ousadia para viver o novo. Vai exigir de nós ousadia para dar um passo. Aquilo que nós não vemos ainda é desconhecido aos nossos próprios olhos. Porém, traz a recompensa de viver coisas maiores do que somos capazes de sonhar ou imaginar. Podemos imaginar e planejar certas coisas, com certeza, mas os planos de Deus são maiores do que os nossos. Por mais que no começo possamos nos sentir perdidas ou perdidos, em meio ao desconhecido, é fato que a sua vontade é boa, perfeita. E mesmo parecendo amedrontadora, ela se torna e ela é agradável. E olha só, o que é desconhecido para nós o que é desconhecido para nós é conhecido para o Senhor. Para o Senhor, o plano que Ele tem para a sua vida e para a minha vida, está aberto o plano. Nós não enxergamos esse plano, mas o Senhor vê o plano que Ele traçou para mim e para a tua vida. O plano que Ele tem para você, o plano que Ele tem para mim está todo aberto para Ele. Mas para nós, ainda não conseguimos ainda ter essa clareza daquilo que Ele quer, aonde Ele quer nos levar. E muitas das vezes o Senhor está dizendo para você: ei, vou te mudar de país. Vou te levar a outro país. Vou te levar a uma outra nação. Vou te levar a outro estado. Porque o meu tempo aqui para você acabou. O meu tempo aqui para você acabou. Quem me acompanha já há um tempo sabe um pouquinho da minha trajetória ministerial, de alguns lugares que o Senhor Ele me moveu, algumas feridas que o Senhor permitiu que acontecesse para que eu pudesse ir para o próximo passo. Mas o Senhor poderia ter permitido isso? Para mim, no meu consentimento, não. Mas o plano dele é melhor do que o meu. Se ele tiver que nos frustrar, nos ferir, porque é Ele que faz a ferida e Ele é mesmo quem sara, quem cura essa ferida para alcançar outros. Se eu precisei passar por tudo que eu passei para que outras vidas pudessem ser alcançadas, então o plano do Senhor foi muito melhor daquilo que eu mesma tracei, pensei ou até mesmo idealizei. Eu fui pregar em um ministério e vocês sabem que eu já compartilhei aqui, talvez você é novo que está chegando, mas você que já está aqui comigo há muito tempo sabe disso, que eu precisei fazer a retirada da vesícula e me deu trombose. Para a glória de Deus, eu estou curada. E o culto ao qual o Senhor me levou para ministrar a palavra dele, ali tinha uma mulher que ela estava com trombose, uma irmã que estava com trombose. E eu só tive propriedade, convicção e certeza para ministrar que o Senhor sim tem poder para curá-la, porque eu passei. Os sentimentos que ela sentiu, o medo que ela sentiu, eu passei pelas mesmas coisas. Então eu só pude entender aquelas lágrimas daquela irmã, o desespero dela, a aflição dela, porque eu passei. Porque eu passei. E todas as vezes que o Senhor Ele tira ou faz você passar por algumas coisas, é para que você sim possa desfrutar do que é bom, do que é perfeito e do que é agradável. Ainda que aos seus olhos pareça ruínas, ainda que aos seus olhos não faça sentido algum. Mas se estiver fazendo, tudo que você está passando, se estiver fazendo sentido ao Senhor, glória a Deus. Talvez você esteja passando por uma dificuldade financeira. Talvez a porta de emprego ainda não se abriu. Talvez você que espera engravidar. Os médicos dizem que não tem jeito mais que você engravide, que você não pode gerar. Mas isso são palavras humanas, não é a palavra de Deus. Quem dita e vai falar algo sobre ao meu e ao teu respeito, a última palavra, ela não vem dos teus conhecidos, ela não vem de ninguém desta terra.
A última palavra, ela vem de Deus. A última palavra ao meu auto respeito não vai vir de alguém frustrado, não vai vir de alguém que se frustrou e não acredita mais em casamentos e vem te frustrar, dizendo para de sonhar com uma família, pare de sonhar com um casamento restaurado, pare de sonhar com o seu filho, que ele volte para a presença do Senhor. Quantas das vezes eu ouvi de lideranças: esquece, para de orar no começo da minha conversão. Não fique orando pelos seus pais, não. Desiste, eles nunca vão vir para a presença do Senhor. E para a glória de Deus, meus pais estão firmes na rocha. Hoje meu pai é um presbítero, minha mãe é uma diaconisa. E tudo isso para a glória de Deus. Porque não foi Deus que falou para meus pais que eles não tinham jeito. Não foi Deus que falou para a Laís não tem mais jeito. Não. Tentaram matar o meu ministério de tudo quanto é forma que vocês possam imaginar e pensar. Dizendo que aquilo que eu prego é um crime. Que aonde eu estou pensando, eu sou uma menininha. Olha, eu já preguei para mais de 2.000 pessoas. Sabe quantos congressos eu participei? E você? Mas graças a Deus, os homens fecharam as portas daqui. Mas Deus me abriu todas as portas e tem me aberto no momento e na hora certa Ele tem aberto essas portas. Por quê? Porque a vontade do homem não é a vontade de Deus. Aquilo que é agradável aos olhos do homem não é agradável aos olhos do Senhor. Porque a vontade dele para mim, para a tua vida, é boa, perfeita e agradável. E sabe o que nós precisamos fazer? Confiar em sua direção. Precisamos confiar. Se nós entregamos o leme do nosso barco a Jesus, nós precisamos confiar que esse capitão está nos direcionando e vai nos levar ao lugar certo, ao lugar do manancial, ao lugar das águas tranquilas. Precisamos confiar em sua direção e obedecê-lo, obedecer a sua voz. Então não vai apenas custar que venhamos confiar naquilo que nós não estamos vendo ainda. Mas se ele pediu para que você saia, para que você deixe, vamos, levante o acampamento, desfaça as tendas, vamos para outro lugar, ou para outro estado, ou para outro país, vá. Você não precisa compreender agora, nesse momento, o que o Senhor está fazendo. Você apenas precisa obedecer. E quando você obedece, caminhando no meio do caminho, o Senhor ele vai te mostrando o porquê foi necessário Ele te mover, o porquê foi necessário Ele te levar para outro estado, para outro país, para uma outra nação, para outros povos. O Senhor ele vai te mostrar, Ele vai te revelar o porquê que foi necessário. Porque Ele ia cumprir promessas. Porque ao lugar onde você estava com as pessoas do qual você sentava à mesa, as pessoas do qual você frequentava o seu hall de amigos, essas pessoas não iam ter a estrutura de ver o Senhor te abençoando na medida que Ele vai te abençoar. Então, o Senhor permite que as pessoas vejam de longe, assistam de longe, mas não de perto. Porque tem pessoas que não cabem mais no seu propósito, tem pessoas que não cabem naquilo que Deus te chamou para fazer e ser. Tem pessoas que não cabem. Tem pessoas que não cabem mais nas próximas estações que o Senhor vai te levar. Não cabe mais. E isso é viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É confiar. É obedecer. Ainda que te custe absolutamente tudo. Ainda que te custe tudo. E olha só. Podemos imaginar e planejar certas coisas. Acabei de ler. E com certeza, mas os planos de Deus são maiores que os nossos. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. Você traçar um plano, você traça uma meta e é errado fazer planos? Muito pelo contrário. É necessário, é até saudável que você faça os seus planos, que você trace uma meta, mas esteja aberto, esteja aberta. Se o Senhor disser para você, ainda não é tempo de viver isso. Ou se o Senhor até mesmo disser não para você. E se o Senhor falar que a porta não vai se abrir e Ele vai te sustentar? Ou se Ele disser para você que não tem para você um ministério, que Ele quer fazer de você um empresário, uma empresária, uma médica, uma doutora, se Ele não tem ministério, cada um fique na vocação do qual foi chamado e proposto pelo céu. Isso é viver a boa e perfeita, agradável vontade do Senhor.
é viver aquilo que o Senhor fala. Não aquilo que está dando certo para o outro. Não aquilo que as pessoas estão estourando nas redes sociais. Não, não. Não é viver o que as pessoas, os 7 passos para a felicidade, 7 passos para que você seja feliz. Não é isso. O seu passo para ser feliz é obedecer a voz do Senhor. É obedecer o que o Senhor está te falando. E olha só o que vai dizer em João. João capítulo 2, versículo 10. João 2, versículo 10. E disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido, bem, então o inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Nós conhecemos essa história. As bodas de Caná, a água se transformando em vinho, o Senhor vai operar esse milagre em um casamento. O Senhor, Ele... Não, se eu falar isso, talvez você vai se assustar, mas Deus não constituiu casamentos. Deus constituiu famílias. A aliança que Deus tem é com famílias. Eu sei que muitas pessoas dizem aí, né, que Deus ama casamentos. Mas nem todo casamento foi da direção de Deus. Mas toda família constituída pelo Senhor, é isso que o Senhor ama. O Senhor, Ele ama famílias. A família foi constituída pelo próprio Deus. Tem muitos casamentos sendo constituídos pela vontade humana e não pela vontade de Deus. E é nesse casamento do qual o vinho para o judeu representa alegria. E ali eles estão naquele casamento e Maria vai chamar seu filho Jesus e vai dizer, Jesus, o vinho acabou. E Jesus até pode, meu parecer, que meio grosso com a sua mãe, e vai falar, mulher, o que tem a ver com isso? A minha hora ainda não chegou. O meu derramamento de sangue, a cruz para mim ainda não chegou. Mas o Senhor entendeu o que Maria estava querendo dizer. O vinho acabou. E acabar o vinho para os judeus seria, assim, algo lastimoso. Seria algo, um escândalo o vinho ter acabado. Porque, como eu falei, o vinho, na cultura judaica, representa a alegria. Acabar o vinho era acabar a alegria do casamento. Então, Deus, o Senhor, Ele vai dar orientações aos mestres-salas para encher ali todas as talhas. E a hora que o Senhor, antes dele operar o milagre, veja que o Senhor, Ele agradece, Ele levanta ao Pai e Ele agradece. E então o milagre é operado. Sabe como que o milagre é operado? Antes de você receber, se você tem certeza daquilo que Deus tem na sua vida, você agradece. Então você agradece por uma gestação que você ainda não está vendo, mas pela palavra do Senhor eu vou agradecer pela gestação. Eu vou agradecer ao Senhor pelo marido, pelo casamento que o Senhor falou que ia me dar, então eu vou agradecer pelo meu marido. Eu vou agradecer pela porta de emprego, ainda não se abriu, mas eu vou agradecer. Eu vou agradecer pelo meu ministério que o Senhor vai me levantar, mas Ele ainda não me levantou. Eu agradeço. E isso é fé. Antes de obter, antes de ter, eu agradeço, sabendo que Ele cuida de cada detalhe. E isso, fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E então, a operação ali de milagres é feita e é operada. E o vinho é servido. E pasmem, vamos parar para pensar um pouquinho. Todas aquelas pessoas que estavam na festa talvez já deveriam estar bêbadas. Mas o algo novo que estava chegando para eles, do qual eles desfrutaram, foi tão lindo, foi tão maravilhoso, foi tão agradável, que o povo ali que estava no casamento, estava bêbado, falou, não, mas espera aí. Esse vinho aqui é muito melhor. Por que eles deixaram o melhor para o fim? Geralmente se serve o melhor no começo, depois está todo mundo embriagado. Se servem aquilo que não é tão bom. Mas o Senhor está dizendo a mim e à tua vida nesta noite. O Senhor está dizendo algo e eu quero declarar essa palavra a você. O melhor de Deus ainda está por vir. O que você está vivendo hoje, você acha que é bom, ou talvez você esteja vivendo uma temporada de caos, de deserto, mas o Senhor está dizendo, o meu melhor sobre a sua vida vai chegar, diz o Senhor. O meu melhor, o vinho novo sobre a sua vida, e eu te farei você sorrir como você nunca sorriu, como você nunca se alegrou antes. O meu melhor vai chegar na sua vida. E olha só o que Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8 vai nos dizer. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. E Salmo
37, um salmo muito conhecido. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quem entrega precisa confiar nas mãos do seu Senhor quem entregou. Quando você entrega uma causa a um advogado, você confia que ele vai defender a sua causa e ele vai te dar a vitória. Assim como você, quando passa no médico, você confia que ele vai te dar o melhor tratamento. Assim, quando uma criança, o pai chama ela para pular de algo que ela não está vendo, ela não olha para baixo para ver o precipício que existe entre ela e o pai. Ela não olha para isso. Essa criança, ela está tão fixada com os seus olhos no pai que o pai diz, vem, e ela simplesmente se lança. Entregar o nosso caminho nas mãos do Senhor é não ver o que está ao nosso redor. É não ver o próximo passo, é não entender muitas coisas, porque até mesmo porque o Senhor não nos chama para entender, mas o Senhor nos chama a confiar que o próximo passo será muito melhor do qual nós estamos vivendo ou vivemos anteriormente. E quando o Eclesiastes fala que melhor é o fim das coisas do que o começo, é uma garantia que o Senhor está nos dando. O que eu tenho para fazer na sua vida, o que eu tenho que operar através da sua vida por meio de você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais chegou ao coração humano as coisas que Deus tem preparado e reservado para aqueles que nele esperam e confiam no Senhor. Então talvez hoje o seu momento, algo que você esteja vivendo, talvez uma crise, algo que você esteja talvez vivendo nos seus relacionamentos, na sua vida sentimental, no seu emprego, no seu ministério, eu não sei qual área da sua vida que está precisando de um milagre. E talvez você comece a olhar para as coisas passadas e você diz, o que eu vivi lá atrás foi muito melhor do que eu estou vivendo hoje. Mas Eclesiastes é muito claro quando vai nos dizer que se em boa consciência, e se você tiver sabedoria, você jamais diria que as coisas passadas foram melhor do que estas. Porque talvez esse cenário, eu tenho certeza que esse cenário está te levando para o melhor de Deus. Está te levando a viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida. É agradecer. Abraão, quando Deus vai pedir para que ele saia da tua terra e da tua parentela para um lugar ainda que ele mostraria, Abraão não questionou a Deus dizendo, mas para onde eu vou? Não, simplesmente ele saiu, ele se retirou para viver grandes coisas da parte do Senhor. Foi no caminho, foi andando que Deus mostrou aonde ele deveria estar, os povos que ele deveria estar, aonde ele deveria habitar, e Deus preparou conexões certas para que Abraão prosperasse no tempo certo, no tempo oportuno. E Abraão foi muito próspero, vivendo sobre a direção. Ele errou, óbvio que ele errou. E isso nós não somos isentos de erros, de cometer pecados, não somos isentos de falhar. Vamos falhar, vamos pecar. Mas a partir do momento que nós reconhecemos, o Senhor nos dá uma oportunidade, uma nova oportunidade de caminhar certo, de continuar seguindo os seus passos, de continuar seguindo a sua voz em direção àquilo que Ele tem preparado e reservado para nossas vidas. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. Os planos que Deus tem para a sua vida é muito maior daquilo que você planejou, arquitetou, colocou num papel, ainda até fez um quadro. É muito melhor. Vai além do seu entendimento. Os planos do Senhor é muito melhor para a sua vida. Então apenas se entregue, se lance e confie naquele que tem todo o poder, aquele que faz infinitamente mais daquilo que você pensa, imagina, sonha e espera. Deus tem o melhor para a sua vida. E eu gostaria de ler aqui uma carta aberta que esse devocional aqui nos traz, entre um devocional e outro, a você que é escolhida, e a você que é um escolhido, um eleito do Senhor, uma nação eleita, uma geração escolhida, eleita, um sacerdócio real. Olha só isso. Minha escolhida, meu escolhido. Mesmo que você não veja, eu estou fazendo algo novo. Abra os olhos para perceber. Sei que meus planos parecem bons aos seus próprios olhos. Aliás, eu dei uma olhada na sua lista de metas e realmente elas parecem fazer sentido hoje.
Mas eu sou o Deus de ontem, hoje e amanhã, sou eterno. Eu sonhei com você antes que chegasse à barriga de sua mãe. Eu sou o Deus que sabe aquilo que você não sabe. Eu sou o Deus que vê o que você não vê. Eu sou o Deus que já planejou o que você nunca poderia planejar para si mesmo. Pois não existe ninguém que queira mais o seu bem do que eu. Eu o formei e lhe chamei para viver coisas maiores do que pode imaginar. Então, ainda que não possa enxergar tudo que está por vir, confie em mim. Coloque o pé e eu colocarei o chão. Com amor, aquele que te escolheu. Aquele que te escolheu, ele sabe exatamente aonde você vai chegar. Ele sabe exatamente aonde te colocar. Aquele que te escolheu, ele sabe os motivos e causas, razões e circunstâncias, por que te moveu de lugares, por que não permitiu que relacionamentos, amizades permanecessem na sua vida. Ele sabe da sua estrutura, ele sabe o que você aguenta. Ele sabe o que você suporta. E por saber que muitas coisas talvez você não aguentaria passar, é que ele te livrou. E os livramentos de Deus não é maldição para a sua vida, mas é bênção para a sua vida, para a sua história e para a sua trajetória. Então fique com isso. Ainda que você não possa enxergar tudo o que está por vir, confie no seu Pai. Amém? Compartilhe este devocional, compartilhe esse devocional com quem precisa ouvir, ser edificado e saber que existe uma vontade muito maior do que a sua própria vontade. Existe uma vontade que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E qual vontade é essa? A vontade de Deus para a sua vida, para a sua história e para a sua trajetória. O fim que o Senhor tem para a sua vida é muito melhor do que esse que você planejou, você traçou. Esteja aberto para que o Senhor possa mudar a sua agenda, mudar a sua rota, até mesmo te mudar de país, de estado, enfim, de bairros, de regiões, te mudar, te levantar de mesas e colocar em outras mesas, de preparar situações, de te tirar desse relacionamento, até mesmo você enxergar às claras que esse relacionamento não é para você, porque o que ele tem para a sua vida é muito melhor daquilo que os seus olhos possam imaginar, daquilo que os seus olhos possam contemplar. Ele tem o melhor para a sua vida. Creia nisso e diga para você mesma: eu estou vivendo o melhor de Deus. Amém? Não deixe de compartilhar, não deixe de ser aí um profeta, não deixe de ser um missionário, um evangelista, a compartilhar esse devocional. E se assim o Senhor nos permitir, nós estaremos aqui na segunda semana de junho para a glória de Deus, toda segunda e toda quarta-feira, às 7 horas da noite. Eu te espero aqui juntinho comigo para desfrutar desse banquete, desse maná celestial. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor e tenham uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, não sei a que hora, que momento você irá ver. Mas é isso. Deus abençoe, um beijo e fiquem na paz do Senhor. Tchau!